Bom dia, pessoal do primeiro ano do ensino médio, primeiro B. Olha, pessoal, eu irei resolver agora a lista de exercício envolvendo função quadrática, certo? Essa lista de exercício aqui. Vocês receberam pelo WhatsApp dois arquivos. Um arquivo envolvendo lista de função afim, do qual eu já coloquei um vídeo fazendo a resolução. E também tem esse vídeo envolvendo função quadrática, certo? Também esse aqui envolvendo função, só que agora é função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, tá certo? Aqui tem 42 questões nessa lista. E essa lista aqui que eu estou entregando para vocês, ela é uma lista de exercícios bem didáticos. O que significa isso? Cada exercício vai explicar exatamente cada ponto importante do estudo de função quadrática, certo? Eu elaborei esses exercícios, extraí de um livro muito bom, certo? O livro que nós temos, ele é um livro bom, porém os exercícios dele são mais aplicados. Então a gente vai aprender primeiro a estudar as partes da função quadrática, todos os seus pormenores, suas características, e aí sim vamos resolver os exercícios que estão no módulo, tá certo? Então tá aí esses exercícios dessa lista, tá? Então olha só, gente. O exercício de número 1, se você puder acompanhar aí na sua lista, certo? Seja impressa ou seja pelo celular, enfim, onde você tiver esse arquivo. O ideal é que você imprima, certo? Para você poder manusear ele sem precisar do aparelho. Mas olha só, a questão número 1 aqui, ó, ela pede o seguinte: quais das seguintes funções são quadráticas? Então você tem aí algumas funções, certo? A letra A com certeza é quadrática, né? Porque tem um termo quadrado. Então, vamos lá para a definição aqui, ó. A definição é que ela está nos reais. Esse símbolo aqui significa que o domínio da função dos reais, a imagem, o conjunto contradomínio, que os valores vão chegando também são reais. E aqui a fórmula, né? A lei de formação. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. A, B e C, aqui ó, A, B e C são números reais e o A tem que ser diferente de zero, tá certo? E por que ter essa condição o A ser diferente de zero? Porque se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Esse termo aqui ia se anular e ia ficar só bx mais c, e aí ficaria uma função afim. Então, para garantir que ela seja quadrática, o A tem que ser diferente de zero, certo? Então vamos lá, continuando. Então, pessoal, a letra A com certeza é quadrática. A letra B não é quadrática. E eu vou mostrar por que não é. Ó, tô resolvendo a questão número 1, tá certo? Outra coisa, a lista ela segue 1, 2, 3. Aí não tem a questão 4, vai para 5, depois 14, tá numerado assim, certo? De forma aleatória. Então, olha só, número 1. A letra B, ela não é quadrática. Eu vou mostrar para vocês por que não é. Olha, para ser quadrática, tem que ser ax ao quadrado, né? Aí você diz, mas a letra A é quadrática, tem um 2 e tem um x ao quadrado. Letra B também, 2 e tem um x ao quadrado. Só que esse x ao quadrado está numa fração na parte de baixo. Então isso aqui é a meu cor de 2 x elevado a menos 2. Quando a gente coloca um número com potência na parte de baixo para a parte de cima, ele fica negativo, expoente, certo? Então vai ficar 2 elevado a menos x. 2 vezes x elevado a menos 2. Então não está nesse padrão, porque o expoente tem que ser positivo, certo? Então não é função quadrática. Não é função quadrática. A letra C é função quadrática? Não é função quadrática a letra C, porque é 2x mais 1. Essa é a função afim, né? A letra D
f de x igual a x ao quadrado mais x. Ela é função quadrática? Sim. Mas tá faltando um c, mas o c pode ser zero, né? O c não tem problema não. A letra E é função quadrática, né? Então, eu vou resolver essa letra E e a letra F vai ficar com vocês. Vamos lá, letra C. Ou letra E, perdão. F de x, x vezes x menos 1, vezes x menos 2. Pessoal, se tiver o pontinho aqui ou não tiver, não tem importância, certo? Isso, tendo pontinho ou não, significa vezes, certo? Aí é só você fazer a distribuição, tá ok? A gente pode fazer a distribuição aqui, ou então a distribuição desses dois primeiro, ou a distribuição desses dois primeiro. Aí você usa a associatividade da multiplicação. Então, vamos lá. Fazendo esse vezes esse primeiro. Então, x, deixa aqui. Então, vamos multiplicar esses dois primeiro. X vezes x, x elevado a 2. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Agora você vai fazer a multiplicação desse por esse. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. E x, faltou aqui, né? X vezes menos x, menos x ao quadrado. E x vezes 2, já está ali, né? X vezes 2 dá mais 2x. Perceba que aqui apareceu x ao cubo. E aqui tem que ser x ao quadrado no máximo. Se fosse daqui do 2 para trás, estaria ok. Mas tem um x ao cubo. Essa letra E não é quadrática. Faça o mesmo jeito na letra F, certo? Letra F aí. E você tenta identificar, certo? Pessoal, agora a questão número 2. Para que valores de t as seguintes funções são quadráticas? Então, nós vamos resolver aqui a letra A. Vamos ver a letra A. Qual o valor de t que a gente pode ter para que ela seja quadrática? Bom, gente, então você tem aí, ó, tx ao quadrado mais 2x mais 5. Qual deve ser o valor de t para que essa função seja quadrática? Então, o que você tem que ver é a definição. A definição sempre é o seguinte, ó, nesse formato, com a, b e c números reais e a diferente de zero. Ou seja, o cara que está junto de x ao quadrado não pode ser zero. Então, o t pode ser qualquer número real, com exceção do zero. Por isso dá o Rzinho com um asterisco. Porque isso indica que ele não tem um zero nesse conjunto, certo? Então, t pode ser qualquer número, com exceção do zero. Então, gente, serve para todas as outras da questão 2, você segue o mesmo modelo, certo? Você vai ver onde o t está e ver qual o tipo de número que ele pode ser, certo? Não é um número específico, 1, 2, 3. A não ser uma questão aí, ó, a questão do item E vai ser um número específico, certo? Então você vai ver o que não anula a questão e o que não deixa ela fora da definição, tá certo? Gente, ó, na questão 3 você tem aí, ó, as funções abaixo são equivalentes à função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Determine em cada uma delas os valores de a, b e c. Então, eu vou resolver o item de número C, tá certo? Então, vai seguir o modelo aí para vocês fazerem os outros itens. Tá aí, ó, questão 3 e os itens. Então, bora lá. Então, você tem aqui f de x. O 2 você conserva aqui, ó. X menos 3 elevado a 2 é igual a x menos 3. Olha, vou botar o rascunhozinho aqui, ó. X menos 3 elevado a 2, isso é igual a x menos 3 vezes x menos 3. Na dúvida, se você não lembra como é que faz o quadrado da soma, apenas por pronúncia, né, oralmente, você faz isso aqui, faz a distribuição, certo?
Nesse caso eu vou fazer da maneira mais simples, que é usando a fala do produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. Então, quadrado do primeiro, bota entre parênteses que está multiplicando pelo 2, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3, 6. Então, menos 6x mais o quadrado do segundo. Certo? Mais 5. Isso aqui é esse produto notável desenvolvido. Isso aqui vem daqui. Se você fizer a distribuição aqui, setinha, esse vezes esse vezes esse, tal, da sequência, você vai encontrar esse trinômio aqui, certo? Agora eu vou distribuir. Distribuo 2. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2 vezes menos x dá menos 12x. E 2 vezes 9 dá 18. Como já tirei de parênteses, vamos botar o 5 aqui, ó. Mais 5. Isso aqui vai ficar f de x. 2x ao quadrado menos 12x. 12 mais 5 dá 23. Aí ele pede para dizer quem é A, B e C. Então, o A aqui vale 2. O B vale menos 12. E o C vale 23. Então, gente, é só seguir esse modelinho, certo? É equivalente às outras questões para fazer. E aí você consegue resolver a questão 3 de maneira bem simples. Gente, agora a questão número 5. Dada a função quadrática f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, determine. Então você tem aí, ó, vários itens para você determinar o valor deles, certo? Eu vou resolver apenas dois, tá ok? Vou resolver a questão número, a letra B, e vou resolver também a letra G, tá certo? Bom, o que essa questão está pedindo, na verdade, é que você encontre a imagem do número 2 por essa função, certo? O 2 aqui, ele vem do domínio. Ele não é o domínio total, mas ele vem, é um dos valores do domínio, certo? Então, através dele, a gente pode encontrar a imagem desse número pela função. Então, é só você substituir onde tem um x, você substitui o 2, certo? Então, vamos lá. F de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 1, certo? Aqui você tem 3 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 dá 8, mais 1. Aqui você tem 12, menos 8, mais 1. 12 menos 8 dá 4. 4 mais 1, 5. Nesse caso, o f de 2 é 5, certo? A imagem do 2 pela função é o 5. Tá ok? Aqui já é fazer o processo contrário. Aquele que é o valor do domínio, o númerozinho, o x do domínio, de modo que f de x seja 1. Olha, gente, só recapitulando. Esse 2 pertence a esse R aqui. Esse 5 pertence a esse aqui. Tá certo? Aí agora você tem f de x igual a 1. Isso aqui vem desse. E você quer encontrar o x que veio daqui. Certo? É o processo contrário. Então vamos lá. É a mesma função. Você vai fazer o seguinte. No lugar de f de x, ele está dizendo que vale 1. F de x vale 1. Substitui no lugar dessa expressão, coloca 1. Então 1 vai ser igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Certo? O que é que você tem que fazer? É botar todo mundo para o outro lado. Ela tem que ficar nesse padrão, num padrão de equação de segundo grau agora. Certo? Então aqui foi o seguinte. 3x ao quadrado menos 4x. Se você passa esse 1 para cá, vai se anular com esse 1. Vai ficar 1 menos 1 dá 0. Então,
Deixei ele lá. Igual a zero. Ou seja, nesse lado, o 1 saiu daqui e ficou só o 0. Ok? Bom, agora você tem uma equação do segundo grau. Você tem duas maneiras de resolver. Através da fatoração ou usando a fórmula de Bhaskara. Né? Eu vou usar a fatoração porque é mais rápido para mim. Então vai ficar o seguinte. Ó. Colocando o x em evidência... Colocando x aqui em evidência, você tem x, 3x ao quadrado dividido por x, vai ficar 3x. Menos 4x dividido por x vai ficar menos 4. Isso igual a zero. Bom, você agora tem dois números multiplicados dando zero. Então, x é zero. Porque x for zero, quando multiplicar qualquer número vai dar zero. Então está resolvido. Se x for diferente de zero, esse cara dentro do parênteses tem que ser zero. Ou 3x menos 4 igual a zero. E para ele ser zero é só resolver essa equação. No caso vai ficar x igual a esse cara, ele vai para o outro lado. E esse 3 vai passar dividindo. Então, x igual a 4 terços. Então tá aí. Se você tiver x igual a 4 terços, você consegue transformar isso igual a zero e resolver a equação. Então tá aí os dois possíveis valores que fazem o f de x ficar igual a 1. Se você tem dúvida, você faz o seguinte: substitui igual a zero aqui, ó, na função. Se for zero, x for zero, 3 vezes 0 dá 0, menos 4 vezes 0 dá 0, sobra só 1. Passo no teste. Aí você testa 4 terços no lugar de x ao quadrado. Se o resultado der 1, é porque também é verdadeiro. Tá ok? Pessoal, a questão 14 eu não vou fazer, porque ela é igualzinha, todos os itens, é a mesma forma de fazer da letra G e da letra H, letra G que eu fiz e a letra H que vocês vão fazer. Então, a 14 é igualzinha à forma de fazer, certo? Um jeito de fazer da letra G, que a gente fez na questão 5. Então, agora, vamos para a questão número 15, né? Determine a lei da função quadrática f, sabendo que f de 1 é igual a 2, f de 2 é igual a 3 e f de menos 1 é igual a 6. Então, vamos lá. Pessoal, essa questão 15 você resolve através de um sistema de equações, certo? E nós vamos montá-lo agora. Então, nós vamos lá. Olha só. Ele quer a lei de formação, ele quer isso aqui, ó. Aí nós vamos encontrar os valores de A, B e C, tá certo? Então, olhando sempre para a definição, você reescreve isso aqui. Aqui é o valor de 1 e aqui é o valor do f de x. O valor do x e o valor do f de x. Então, vamos lá. As equações. A primeira vai ser quem? Vamos botar aqui, ó. O primeiro valor aplicado foi 1, o resultado deu 2. Então, olhe sempre para isso aqui, ó. Então, vamos lá. O A, vamos ter A vezes x elevado a 2, ou seja, 1 elevado a 2, mais B vezes 1, mais o C. O C não tem x do lado dele, então não substitui nada, não. Igual a 2. Certo? Vamos chamar isso aqui de equação 1. Vamos lá para a próxima. F de 0 deu 3. Onde tiver o x, você bota o 0. Então, vamos lá. A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C. Tudo isso é igual a 3. Vamos chamar de equação 2. E agora a terceira equação. Você tem aí f de menos 1 igual a 6. Onde tiver o x, você bota menos 1. Então, A vezes menos 1 ao quadrado mais B vezes menos 1 mais o C. Isso tudo é igual a 6. Certo? Vamos chamar isso de equação 3.
certo? Agora nós vamos dar uma organizada. Nessa aqui vai ficar o quê? A 1 ao quadrado é 1, então A vezes 1 é 1, B vezes 1 é B, e ficou C. Os três somados deu 2, né? Essa segunda aqui, você tem A vezes 0, 0, B vezes 0, 0, então sobrou só que C é igual a 3. E na última, menos 1 ao quadrado dá 1. A vezes 1 dá A. B vezes menos 1 dá menos B. E aqui sobrou C, né? Tá igual a 6. Bom, gente, olha só. Agora ficou mais tranquilo para a gente resolver. Você tem o valor de C. Olha aqui o valor de C. E você já pode substituir esse valor de C nas duas equações. Então, vamos lá. Aqui você tem A mais B mais 3. Tá lá. Vou fazer assim. Adiantar por causa do espaço aqui. Então, A mais B mais C. Mas o C agora é 3, né? Esse 3 você bota para o outro lado. Quando você botar 3 para o outro lado, ele está positivo, vem negativo. Então vai ficar menos 1. Essa aqui, você tem A menos B. Né? O C não é 3, você passa o 3 para cá. Vai ficar negativo também. 6 menos 3 vai ficar 3 positivo desse lado. Pronto, agora você tem duas equações. Resolve isso através de um sistema. Tá certo? Então vamos lá, para cá. Você tem aí A mais B igual a menos 1 e A menos B igual a 3. Certo? Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. Então, A mais A dá 2A, B menos B dá 0, menos 1 mais 3 dá 2 positivo. Quem é o valor de A aí? É só passar o 2 dividindo. O A vale 1, certo? Bom, descobriu o A. Aí você pode substituir o valor de A em qualquer uma das duas. Pronto, vamos botar nessa aqui. Você tem o seguinte. A... Perdão, deixa eu ajeitar aqui. Desculpa aí. Você tem B, vamos isolar o B. Menos 1. Como A agora é um número, é 1, você passa ele para o outro lado. Ele está positivo, quando vier para cá vem negativo. Então, menos 1. Então, B é menos 2. Certo? Então, você tem aí o valor de A, B e C. Então, você pode montar agora essa equação. Então, a lei de formação é essa aqui. Vai ficar AX ao quadrado, que A é 1. Perdão. Vamos botar x ao quadrado, mas não, A é 1, certo? 1x ao quadrado, quando é 1 não precisa colocar. Menos 2x, o B é menos 2, certo? Mais o C. O C nós encontramos primeiro, que é 3, certo? Então tá aí, essa é a lei de formação que a questão pediu. Pessoal, essa questão de número 18, ela pede o seguinte. Dada a função f de RR tal que f de x é aqui, ó, x ao quadrado menos 2x, quando x for menor que 5, ela vai ser essa função 3x menos 20, quando x tiver entre 5 e 9, e vai ser essa função aqui, menos x ao quadrado mais 4x menos 2, quando x for maior que 9. Então é o seguinte, ó, perceba. Quando você identificar o x é o que está dentro do parênteses, certo? Então você vai ver na questão 18, tem 7 itens. Você vai ver nesses 7 itens, certo? Qual é o valor de x? Então eu vou resolver apenas um. Então o letra G, f de 4. Então você tem aí o f de 4
ele quer dizer o seguinte: se o x for menor que 5, eu vou aplicar essa função. Se for entre 5 e 9, eu aplico essa. Se for maior que 9, eu aplico essa. Então você vai vendo aí qual item correspondente ao valor de x. Então essa letra G é f de 4. Então nesse caso é menor que 5. Então essa primeira aqui. Então você vai substituir nessa, ó. Tá? Então vai ficar no lugar de x, você coloca 4. 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. E aí você tem 16 menos 8, que dá 8. Né? Então, quando x for 4, a função f vai ficar 8, porque é essa função que é aplicada. Tá certo? A questão número 25. Determine se existirem os zeros das funções quadráticas, certo? Usando a fórmula. Aí você usa a fórmula que você acha melhor, tá certo? Então, olha só, eu vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, eu vou resolver o item de número B. Letra D, B. Então, para resolver isso aqui, você pode usar o método da fatoração, o método de completar quadrada, a fórmula de Bhaskara, enfim. O processo mais comum é usar a fórmula de Bhaskara, né? Então você vai fazer o seguinte: no lugar de f de x, você coloca 0. Isso é encontrar o zero da função. Então você faz x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. E aí você vai resolver essa equação. Vamos lá para os coeficientes. O a vale 1, o b vale 4 e o c vale 5. O delta quem é? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Né? Então vamos lá. O B vale 4, então é 4 ao quadrado menos 4 vezes A, o A vale 1 e o C vale 5. 4 ao quadrado dá 16 menos 4 vezes 1 dá 4 vezes 5, 20. Bom, gente, isso deu menos 4. Delta deu negativo, que é menor que zero. Se delta der negativo, significa o seguinte, que essa equação aqui não tem raízes reais, certo? Não possui raízes reais. Ou zeros, né? Tanto faz, gente, é equivalente em equação do segundo grau, em equações, vamos dizer assim, a palavra raiz ou a palavra zeros, são equivalentes, certo? Muito bem. Então a questão letra B não tem raízes reais. Agora eu vou responder a letra D, né? O item D. F de x igual a x ao quadrado mais gx mais 25. Será que essa tem? Então vamos lá. X ao quadrado mais 10x mais 25 igual a 0. Resolvendo, o A vale 1, o B vale 10 e o C vale 25. Certo? Bom, procurem no livro de vocês, vem falando sobre zero de função, tá certo? E aqui a explicação também. É um dos exercícios da lista, que são esses aqui. Então, olha só. Vamos lá. Lugar de B. B é 10. Então, fica 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A. O A vale 1. E o C vale 25. Certo? Aqui você tem 10 ao quadrado dá 100. Menos por mais dá menos. Que por mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, 0. Opa! Se delta for maior ou igual a zero, a equação tem raízes reais, sim. Só que aqui, quando delta é igual a zero, as duas raízes são iguais. Então, a gente pode continuar. Vamos lá. Continuando aqui, você vai agora usar a fórmula de Bhaskara, né? Que a gente conhece aqui no Brasil com fórmula de Bhaskara, mas também com fórmula resolutiva. Então, vamos lá. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, certo? Esse delta, gente, é essa expressão aqui, ó.
É pra gente não ficar colocando aqui dentro, a gente coloca um delta, tá certo? Então olha só, vamos substituir. Quem é B? B vale 10. Então fica menos 10. Aqui, mais ou menos. A raiz de delta. O delta foi 0. Raiz de 0 sobre 2 vezes A. O A vale 1. Então fica 2 aqui. Certo? Então vamos resolver ali. Menos 10 mais ou menos raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Né? Então, gente, raiz de 0 é 0. Então se eu for somar, adicionar e subtrair com 0, vai continuar sendo menos 10. Então é só colocar aqui, ó, menos 10 sobre 2, que isso dá menos 5. Aí nesse caso só precisa resolver uma, mas na verdade são duas raízes, só que as duas são iguais. Então nesse caso, x1 é igual ao x2, né? Então nesse caso só tem uma raiz real, essa equação, ou duas que são iguais, que é o menos 5. Sabe? O menos 5 é a raiz real, o zero real dessa função. Ok? Então, o zero real é o menos 5. Olha, a questão 26, 27, 28, 29... ela vem envolvendo zero de funções, só que através, para você descobrir o valor de um coeficiente. Então é o seguinte, eu vou resolver apenas uma dessa seção, para não ficar muitos exercícios, tá certo, aqui no vídeo, e vocês também vão precisar treinar. Eu vou escolher um valor aqui, uma função, então os outros vão ser parecidos, tá? Então, a questão número 28 será que eu vou resolver. A questão 28 diz o seguinte. Para que valores de m, a função f de x igual a m menos 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 6 admite zeros reais? Pessoal, a questão 28, como eu havia falado, ela é parecida com a 27, com a 26 e a 29, né? Então, olha só. Agora preste atenção no que está pedindo na questão. A questão 26 diz para qual o valor que não admite raízes reais. Deixa eu só verificar. Não admite na 26. A 27 admite reais diferentes. A 28 admite zeros reais. E a 29 para que uma seja o dobro da outra, né? Então, o zero, né? Então olha o seguinte. Aqui tem um quadro resumo. Então, se delta for maior que zero, ela vai ter duas raízes reais diferentes. Se delta for igual a zero, vai ter duas raízes reais iguais. Se delta for negativo, não admite raízes reais. Então, por aí você já sabe como é para resolver. Certo? Aqui ele quer que qual o valor de m, tal que essa função admita zeros reais. Para qual valor de m você tem aqui para que ela admita duas raízes reais, admita zeros reais. Então pode ser 1 ou 2. Então na verdade delta tem que ser maior ou igual a zero, porque não importa se for só duas raízes diferentes, pode ser duas iguais também, para essa questão 28. Então o delta tem que ser maior ou igual a zero. Então nesse caso, vamos lá. Quem é o delta, gente? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Mas ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Certo? Então, delta é isso aqui, ó. Então, é só você resolver isso, pegando os coeficientes dessa equação. Então, vamos lá. Quem é o nosso B? O B é esse carinha aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. O A quem é? Menos 4 da fórmula, quem é o A? O A é quem está na frente x ao quadrado, ou seja, m menos 2. E quem é o C? O 6. Isso tudo tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Então nós vamos encontrar o valor de m. Vocês estão vendo que agora não tem mais letra, só tem um m, né? Então aqui ficou menos 2 ao quadrado dá 4.
Aqui faz uma distribuiçãozinha, ó. Menos por mais dá menos, 4 vezes m dá 4m. Menos por menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. E aqui ainda multiplica por 6. É igual que zero, porque o 6 também está multiplicando, certo? Poderia fazer 24, né? 4 vezes 6, 24, depois faz a distribuição, mas eu já fiz assim, então vamos lá. Sim. Só um momento, gente. Ó, para ficar melhor, eu fiz o seguinte. Apaguei ali e vou multiplicar menos 4 vezes 6, que estão fora do parênteses. Então vai ficar menos 24 vezes m menos 2, maior ou igual a zero. Certo? Então aqui eu vou fazer essa distribuição. Menos 24m. E aqui dá menos, por menos dá mais, dá 48. Isso maior ou igual que zero. Então aqui você vai fazer o seguinte. 4 mais 48 dá 52. Então vai ficar menos 24m. Vai ser maior ou igual a... Aqui dá 52, passa para o outro lado. Então menos 52. Olha, quando você tem uma desigualdade desse jeito, uma inequação, que o lado que tem a letra, a variável, né, está negativo, você tem que multiplicar por menos 1. Então multiplica tudo por menos 1 e a desigualdade fica invertida, vai ficar assim, 24m menor ou igual que 52, certo? Aqui, gente, ó, vou ter que vir para cá, tá certo? Continuar aqui desse lado. M tem que ser menor ou igual que 52 dividido por 24. Aí você pode fazer uma simplificação. Então M vai ser menor ou igual que... vamos simplificar aqui por... Bom, simplificando por 4, nós vamos ter 13. E aqui... 12 não, né? Aqui eu simplifiquei por 4. Dá 6. 13 sextos. Ou seja, o valor de M para que essa equação admita zeros reais é que o valor de M seja menor ou igual a 13 sextos. Por exemplo, 13 sextos, se fosse 12 sextos, daria 2. Vai ficar 2, alguma coisa, né? 2, uns quebradinhos. O resultado. Então é o seguinte, aí você pode fazer o seguinte, ó, assim. O número 2, por exemplo, ele satisfaz. Vai admitir zeros reais. Vai ter dois valores, certo? Onde o delta vai ficar positivo ou o delta vai ficar maior que zero. É só você fazer o teste e você vai ver que vai dar certo, ok? Sim, gente, faltou um detalhe importante. O M tem que ser diferente de 2. E eu vou explicar por que M tem que ser diferente de 2. Porque se o M for 2, olha o que vai acontecer no A aqui. Vai ficar 2 menos 2, 0. 0 vezes x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado vai dar 0, vai anular esse termo. Então não pode, M não pode ser 2, tá certo? Então, pode ser qualquer valor menor que 13 sextos, até o infinito negativo, com exceção do 2. Bom, gente, aí a questão pediu para que nós escrevêssemos essa equação da letra C na forma fatorada, certo? Eu peguei a não tão simples, a letra A e a letra B são mais simples de encontrar a forma fatorada, porém a letra C e a letra D já é mais, né? Mas é a mesma forma de você encontrar. Então, para que você descubra quem é x' e x2', que são às vezes a equação, você precisa resolver a equação. Existem alguns processos para você fazer isso, certo? Mas como essa equação não é
na forma em que o y é 1, então eu vou usar a fórmulazinha de Bhaskara, né? Vai ser básico encontrar e transformar na forma fatorada, que é essa aqui, ó. O livro de vocês também vem falando. Então, olha só, o que é que a gente vai ter aqui? Vamos encontrar nosso delta, que é b ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes a, que é 6, vezes c, que é 1. Certo? Aqui vai ficar 25 menos 4 vezes 6 dá 24. Vezes 1, né? Vai ficar 24. Então, isso aqui vai ficar 1. O delta